Olha, existe uma lei no Brasil que é tipo um manual de regras para o nosso dinheiro público, sabe? É a Lei de Responsabilidade Fiscal. E entender como ela funciona, bom, é entender a base da saúde econômica do país. É exatamente isso que a gente vai decifrar hoje. Para a gente começar, fica a pergunta: um governo pode quebrar? Ficar sem dinheiro? A resposta não é tão simples quanto para uma empresa, claro, mas sim, ele pode entrar num verdadeiro caos financeiro que afeta a vida de todo mundo. E foi justamente para evitar um cenário desses que a lei que a gente vai analisar hoje foi criada. Beleza, então para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o problema, né? O Brasil, ele tinha um histórico bem complicado, de muito descontrole nas contas públicas, e isso acabou tornando inevitável a criação de um novo conjunto de regras. Para ficar fácil de entender, pensa só no orçamento do governo como se fosse o orçamento da nossa casa. Agora imagina uma casa onde todo santo mês se gasta mais do que entra de dinheiro. No comecinho talvez nem pareça um problemão, mas com o tempo a conta simplesmente para de fechar, né? E aí, o que acontece quando um governo não tem regras financeiras bem amarradinhas? O resultado é exatamente este. A dívida explode, planejar o futuro vira uma missão impossível e, do nada, a gente vê cortes em áreas super importantes, tipo saúde e educação. O saldo final? Uma baita instabilidade e a perda de confiança da população. Então, com esse cenário caótico, era mais do que óbvio que precisava colocar ordem na casa. E a solução veio na forma de uma lei pensada para ser a base, o alicerce mesmo, na gestão do dinheiro em todo o setor público do Brasil. E tá aqui ela, a peça-chave da nossa análise, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a famosa LRF. Ela é de 2000, é a Lei Complementar 101, e olha, ela chegou para virar o jogo mesmo, para criar um padrão totalmente novo de como se lida com as finanças públicas por aqui. Tá, mas o que significa responsabilidade fiscal na prática? A própria lei já explica logo no comecinho. Basicamente, é agir de forma planejada, transparente, para evitar riscos e consertar qualquer desvio que possa bagunçar as contas públicas. A ideia é manter tudo equilibrado. Simples assim. Ok, mas como é que a lei faz isso? Como ela chega nesse equilíbrio? Porque não é só uma lista de proibições de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Na verdade, ela se apoia em três pilares, três ideias centrais que sustentam tudo. Vamos dar uma olhada em cada um deles. E esses pilares são bem diretos. Primeiro, planejar, ou seja, olhar lá na frente. Segundo, controlar os gastos, ter disciplina agora, no presente. E terceiro, gerenciar a dívida, para garantir que as contas fechem no longo prazo. Juntos, esses três criam um ciclo que, se bem feito, leva a uma boa gestão. O mais interessante no planejamento é que ele funciona em camadas. A LRF aproveita o que a própria Constituição já dizia. Começa com o PPA, o Plano Plurianual, que é aquela visão mais estratégica, de 4 anos. Depois vem a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que pega esse plano e transforma em metas para o próximo ano. E por fim a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Esse é o detalhe do detalhe, de onde vem e para onde vai cada real. E aqui está o pulo do gato do planejamento. Acabou aquela história de, a gente cria o gasto agora e depois vê como paga. O artigo 16 da LRF é muito claro. Qualquer despesa nova, qualquer uma, precisa vir acompanhada de um estudo que mostre o impacto no orçamento. E não só para agora, mas para o futuro também. E isso já nos joga direto para o segundo pilar, o controle de gastos. Pensa bem, um dos maiores custos de qualquer governo é com o pessoal, certo? A folha de pagamento. Então a LRF foi direto nesse ponto e botou limites, tetos bem claros. A União, por exemplo, não pode passar de 50% da receita com o pessoal. Já para estados e municípios, o limite é um pouco maior, 60%. É uma regra dura, mas que busca manter as coisas nos eixos. Beleza, e o terceiro pilar? E se o governo se endividar demais, mesmo com tudo isso? A lei também pensou nisso. Se a dívida passar do limite, o artigo 31 entra em cena, com um cronograma bem apertado para colocar as coisas no lugar. Não tem essa de deixa para depois, não. A rota tem que ser corrigida e tem que ser rápida. Certo. Então a gente viu que tem regras para planejar, para gastar e para se endividar. Mas como é que se garante que tudo isso vai ser cumprido? Bom, é aí que entram duas coisas fundamentais: transparência e penalidades para quem sair da linha. A transparência é tipo a alma do negócio da LRF. O artigo 48 diz com todas as letras: tudo tem que ser público, de acesso fácil. Planos, orçamentos, relatórios, tudo tem que estar na mesa. E mais, em versões simplificadas, para que qualquer cidadão consiga entender e fiscalizar para onde o dinheiro público está indo.
E se o gestor público resolver ignorar as regras? Aí o bicho pega. As punições são sérias. Olha só esse exemplo do artigo 23. Se um governo gasta demais com o pessoal e não corrige isso a tempo, ele simplesmente para de receber repasses voluntários de dinheiro, fica proibido de pegar novos empréstimos. Na prática, a máquina pública fica travada financeiramente. Bom, a gente está chegando no final da nossa análise. E aí fica aquela pergunta. No fim das contas, por que uma lei que parece tão técnica, cheia de regras de orçamento, importa tanto para o nosso dia a dia? Lembra daquela analogia da casa? Pois é, vamos voltar para ela. O orçamento de um país é o maior orçamento doméstico que existe. A LRF é o que garante que essa casa gigante que é o Brasil consiga pagar as contas em dia, manter os serviços funcionando e, o mais importante, investir no futuro. Então, resumindo, o grande impacto da responsabilidade fiscal é esse: é criar um ambiente mais estável, que permite planejar a longo prazo, é buscar garantir que não vai faltar dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança. E, claro, com tudo transparente, a confiança entre o governo e a população aumenta e todo mundo ganha ferramentas para poder fiscalizar. E para a gente fechar, fica uma reflexão. A Lei de Responsabilidade Fiscal dá as ferramentas, o manual para uma boa gestão do dinheiro público. Só que ferramentas sozinhas não fazem nada, né? A pergunta que fica no ar é: nas mãos de quem está o poder e a responsabilidade de garantir que essas ferramentas sejam bem usadas? Fica aí o pensamento. Valeu por acompanhar esta análise.